Bem-vindo à apresentação sobre fiscalização eletrônica e a era do SPED. Meu nome é Ricardo Gimenez e vou falar a vocês sobre esse tema. Nossa agenda inclui os principais aspectos do SPED para sua empresa, quais são os impactos, como o governo processa as informações, conceitos de erro e fraude fiscal, e também falaremos como funciona a fiscalização eletrônica na era do SPED. Quais são os arquivos digitais que sua empresa deve apresentar, quais são os cuidados que os contadores e gestores e representantes legais das empresas devem tomar. Além disso, quais são as novidades do SPED para os próximos anos? Em primeiro lugar, é necessário entender o que representa o Sistema Público de Escrituração Digital. Quais são os aspectos do SPED para a sua empresa? Quais são os impactos? Bem, o SPED é o Programa de Escrituração, o Sistema Público de Escrituração Digital brasileiro, do qual podemos destacar como principais programas e programas em atividade neste momento, o SPED Contábil, a Nota Fiscal Eletrônica, também o SPED Fiscal, o FConte e o SPED Contribuições. Esse programa se iniciou em 2008 e vem evoluindo muito ao longo dos anos. O que mudou com a chegada do SPED no Brasil? Bem, surgiu a Nota Fiscal Eletrônica e o Brasil realmente instituiu todo esse programa e todo esse aparato visando aumentar a arrecadação e aumentar a transparência nos negócios. Segundo o site brasileiro, site oficial do SPED, que é o www.receita.fazenda.gov.br/SPED, os principais objetivos e benefícios do programa são esses: promover a integração entre os fiscos, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias e tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, sonegação, fraudes e outros, além de economia de papel, melhoria de processos, redução de custos. Esses são os benefícios prometidos pelo programa. Mas será que foram alcançados? Será que nós conseguimos consolidar as obrigações acessórias? Pelo que vimos até o momento, não. Algumas coisas foram alcançadas, algumas vantagens foram alcançadas, mas será que chegamos lá? Bem, o SPED deveria hoje ser o principal foco de obrigações do governo brasileiro, mas não é exatamente isso que aconteceu. As obrigações ainda existem em formato digital, em formato papel, e, pelo contrário, não tem diminuído, tem aumentado dia a dia, onerando empresários, aumentando custos operacionais, dificultando a vida de contadores e advogados, principalmente do pessoal de TI. Já que não temos só o SPED, qual é a situação do Brasil? Segundo o que mapeamos, devem existir pelo menos 240 obrigações digitais nos âmbitos federais, estadual e municipal. Além disso, temos que continuar guardando documentos físicos, documentos digitais também, como a nota fiscal eletrônica, por pelo menos 5 anos. Obrigações da Receita, obrigações da Secretaria de Fazenda e de prefeituras por pelo menos 5 anos. Sem falar nas previdenciárias, que devem ficar guardadas por 10 anos ou até 30 anos. Hoje em dia, ainda existem formatos específicos de arquivos que não são o SPED para fiscalizações. É o MANAD e a IN86. Será que o governo consegue processar tudo o que recebe? Bem, pelo que podemos constatar, fica muito difícil. De mais ou menos 6 milhões de empresas formalizadas no Brasil, pelo menos 90% delas têm menos de 5 funcionários e apenas 1 milhão delas emite nota fiscal eletrônica. 158 mil dessas empresas entregam anualmente o SPED contábil. O governo prova que, é claro, ter o objetivo de fiscalizar 30% dessas empresas todos os anos. Sem falar que no Brasil existem milhões de empresas informais. Poucas delas têm um CNPJ e quase nenhuma delas
tem sido fiscalizado. No caso de fiscalização, devemos apresentar arquivos ao fiscal federal, como o MANAD e a IN 86, que ainda são obrigatórios, dependendo, obviamente, de caso a caso. Porém, o MANAD inclui arquivos de SPED contábil, de origem contábil e de origem da folha de pagamento. A IN 86 continua obrigatória, mas somente os blocos contábeis para quem não entrega SPED e fiscal nos campos de AD 25 para quem entrega SPED fiscal, mas para quem não entrega todos os outros blocos. Lembrando o seguinte, o MANAD IN 86 tem validade por 5 anos. Então, as empresas que passam a entregar SPED agora devem manter os seus arquivos digitais MANAD IN 86 dos últimos 5 anos prontos. Se entrega SPED em fiscalização? É estranho isso, mas ainda se entrega. Vejam só, apesar de termos o recibo e de termos enviado à Receita Federal, é comum o fiscal solicitar o arquivo no momento da notificação. Além disso, ele confronta os dados desses arquivos com o MANAD, confronta com obrigações como a DIRF, como o DACOM, como o DCTF, no caso do SPED fiscal com o Sintegra, e ainda são exigidos documentos físicos, documentos digitais, planilhas em Excel. O SPED realmente não resolveu a questão de unificação dos dados. Pelo contrário, abriu margem a outras comprovações e a necessidade de se ter uma base consolidada. É possível retificar o SPED fiscal? Sim, porém recentemente o governo liberou uma informação que os dados de 2009, 2010, 2011 e 2012 poderão ser retificados sem nenhuma autorização até o dia 30 de abril de 2013. Após isso, só depois de uma autorização direta dos órgãos responsáveis. Sem falar nas multas. Existem multas para o MANAD, existem multas para o SPED contábil e o fiscal faz a multa para o SPED fiscal. Sem falar que sua empresa corre o risco de ficar com inscrição estadual ou impossibilidade de emitir nota fiscal depois de 6 meses de não entrega do arquivo. As demais obrigações fiscais continuam ainda exigindo várias penalidades. Quando falamos de erro ou fraude fiscal, é necessário entender o conceito que todos têm o direito à ampla defesa, mas a empresa tem o direito de substituir seus arquivos e, obviamente, o fisco tem o direito de auditar e de autuar. Pontos de atenção para todos. No caso dos empresários e gestores e até o pessoal de TI, aconselhamos todos a revisar seus processos comerciais e fiscais, ter sistemas confiáveis, acompanhar a entrega das obrigações e não ceder procurações, deixando de revisar as informações entregues. Para contadores, aconselhamos sempre que os mesmos estejam acompanhados de advogados nos seus procederes e também nas suas decisões, partilhando isso, nunca cedendo o certificado digital a funcionários, a pessoas estranhas. Deve-se manter toda a atenção com a entrega do SPED. Um alto nível de especialização é necessário para que isso seja feito. E sempre pense, SPED é diferente de fiscalização, que é diferente de entregar qualquer outra obrigação acessória. Todos os dados têm que estar batidos. Aqui, sugerimos que as empresas visualizem uma base consolidada de informações. Gostaria de apresentar um primeiro case de fiscalização, esse de uma empresa que tinha algo em torno de 15 mil funcionários e foi notificada para entregar o MANAD folha e contábil com o registro K200 e a N86 contábil. Como ela entregava SPED, eles entregaram apenas o MANAD folha e o SPED contábil. Esses arquivos retornaram com exigência, dizendo que faltava o K200 e também que o MANAD não continha uma estrutura de centro de custos. As contas contábeis da folha também não batiam com proventos e descontos. No que pudemos ajudar esse cliente? No momento que começamos o trabalho, partimos a geração do MANAD através do SPED contábil, que é a base oficial de sua empresa. Lembre-se,
Todos os dados contábeis estão dentro do arquivo SPED contábil. Não existe mais livro diário, não existe mais livro razão, apenas o SPED contábil. A partir disso foi criado o registro K200, gerando um extrato das contas e da contabilização da folha de pagamento. Foram descobertos erros graves na integração do sistema de folha com o sistema de contabilidade, mostrando que proventos e descontos não batiam. Nesse caso, o fiscal atuou a empresa por um arquivo digital incorreto. Porém, o fiscal não atuou a parte de contabilidade, nem os valores informados referentes a proventos, descontos, contribuições e tributos previdenciários, porque foi montado um book completo com todas as guias pagas, folha de pagamentos e demais informações. Como segundo case, posso apresentar a questão de uma fiscalização dentro do Estado, do âmbito estadual. O cliente entregava SPED fiscal e Sintegra. Não era uma empresa tão grande, emitia e recebia em torno de 150 mil notas mês. Tinha uma matriz, 3 filiais e 3 estrados. E operava na Sufram, o que complicava bastante a situação. Usava um RP internacional, outros sistemas legados e uma solução fiscal até de grande porte de uma empresa renomada no Brasil. Porém, ela foi notificada porque estava entregando o Sintegra com dados divergentes do SPED fiscal. O que fizemos por esse cliente? Nossa primeira atividade foi confrontar os arquivos digitais Sintegra e SPED fiscal. Pensem, cada empresa entrega seu SPED fiscal e Sintegra separado por CNPJ. Era um período de 2 anos. Vezes uma matriz e 3 filiais, era um volume imenso. Quando fomos comparar, descobrimos que certas notas estavam no SPED e não estavam no Sintegra e vice-versa. Enfim, nenhum dos 2 arquivos digitais eram confiáveis. Com base nisso, partimos a fazer um trabalho de carga das notas fiscais eletrônicas, dos arquivos XML de entrada e de saída, e com isso pudemos gerar os arquivos digitais do cliente novamente. Todo o nosso trabalho foi fundamentado em comprovar que a empresa não cometeu nenhum tipo de fraude ou sonegação. Apenas ocorreu um erro de entrega de obrigações acessórias. Obviamente, o cliente somente pagou as multas e as diferenças com juros e correção. O fiscal apenas fez uma atuação simbólica. Fraude ou erro fiscal, quais são os cuidados? Bem, o que aprendemos dessas 2 situações? Em primeiro lugar, é necessário ter certeza que as bases de dados estarão com os arquivos corretos, contêm os dados idênticos. Não se pode entregar um Sintegra que tem notas fiscais X, Y e Z e um outro arquivo de SPED que não contém as mesmas informações. É necessário revisar sistemas, processos, cadastros, dar um foco mais detalhado aos dados e ter certeza que obrigações similares são entregues com as mesmas informações para o governo. O que vem adiante? Bem, vem o SPED social, talvez venha a central de balanços, provável que o Elalur seja constituído e até mesmo um novo FConte. Porém, o que podemos dizer a vocês é que é extremamente necessário que o arquivo seja instituído pela Receita Federal antes de partirmos a fazer cursos ou a ter entendimento sobre desenvolvimento de software. Todo o foco que devemos fazer é em cima da consultoria necessária para consolidar os arquivos que já temos obrigação de entregar, como SPED contábil, SPED fiscal, SPED contribuições e também o FConte. Estes novos arquivos surgirão no momento que o governo instituir. Instituídos, aí sim devemos nos preocupar em realizá-los. O SPED social, se for instituído, terá como base o início do ano que vem, na obrigatoriedade e entrega apenas a partir de julho. E assim sempre funcionam as obrigações. Caso você tenha alguma pergunta, estamos à disposição para responder em nossos telefones, no Twitter e também no e-mail.
Agradeço mais uma vez pela atenção de todos. Muito obrigado.